Levítico, meus irmãos, capítulo 19, e vamos examinar no verso de número 4, que diz assim, meus irmãos: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o eterno vosso Deus. Só esse versículo para nós iniciarmos a mensagem, meus amados. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que o Eterno fala sobre os ídolos. E eu gostaria de falar com os irmãos qual é o conceito de ídolo para o Eterno. No hebraico, amém? No hebraico, meu amado, a palavra ídolo é a palavra Eliú. Eliú. Essa palavra aparece 20 vezes na Bíblia hebraica. E eu gostaria de dizer para os irmãos qual é o significado para o Eterno, no hebraico, né, da palavra ídolo, para que todos os irmãos entendam. Amém? A palavra ídolo, meus irmãos, no hebraico, que é a palavra Eliú, ela tem o significado de algo sem valor, algo inútil. Ídolo quer dizer, Eliú quer dizer sem valor, inútil, nada, insignificante e ídolo. Amém? Então, a palavra Eliú no hebraico, que se encontra nesse versículo de Levítico, na Torá, capítulo 19, verso 4, em outros versículos também, meu amado, significa sem valor, insignificante, nada, inútil e ídolo. E nós vemos, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, no livro de Jó, glórias a Deus, no livro de Jó, aqui, nós vamos ver também a palavra ídolo, aleluia. No livro de Jó, aqui nós temos a palavra ídolo, aleluia, no capítulo 13 e no verso 4, a palavra Eliú, que diz assim: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada, ou seja, sem valor. Eliú, amém? Então, essa palavra que significa é algo sem valor, é algo que significa que é insignificante, é algo que significa nada diante do Eterno. Amém? Nós vamos ver a palavra ídolo e nós vamos ver a palavra idolatria no hebraico para que os irmãos entendam a Bíblia. Amém? Então você observa que a palavra Eliú quer dizer algo inútil, algo sem valor para o Eterno. Amém? Zacarias, meus irmãos, nós vamos agora examinar aqui no livro de Zacarias. Glórias a Deus, livro do profeta Zacarias. Aleluia. E nós vamos aqui no capítulo 11. Louvado seja Deus. Aleluia. No verso 17, diz assim: ai do pastor inútil, Eliú, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e seu olho direito completamente se escurecerá. Então aqui, ai do pastor inútil. Inútil aqui está como Eliú, amém? Que é um pastor
que para o eterno é inútil, amém? Porque ele não cuida do rebanho, né? Ele e o Eterno diz que a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Seu braço completamente se secará e seu olho direito completamente se escurecerá. Aleluia! Louvado seja o nome de Adonai. Então, meus amados, vocês observam aí a palavra ele, glórias a Deus. E nós vamos aqui no Salmo 95, louvado seja Deus, que você está tendo entendimento do que significa a palavra ídolo. Amém? Salmo 95. Glórias a Deus. 96. Salmo 96, verso 5. Que diz assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Eterno fez os céus. Em outras versões, está escrito assim: porque todos os deuses dos povos nada são, mas o Eterno fez os céus. Então, os ídolos, irmãos, são absolutamente nada perante o Eterno. São deuses dos povos, né? Então, tanto ídolo como nada, como sem valor, são sinônimos dentro da palavra de Deus, dentro do hebraico. E eu gostaria de tratar com os irmãos da palavra idolatria. Amém? É interessante, meus irmãos, nós temos ali na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, louvado seja Deus, há essa expressão muito importante, amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 14, é dito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha só, quando a palavra de Deus diz fugir da idolatria, é porque a idolatria é perigosa. A palavra de Deus não diz assim, enfrenta a idolatria. Não, a palavra de Deus diz assim, foge da idolatria, porque ela é perigosa. A idolatria, ela enfeitiça a pessoa, deixa a pessoa sob os efeitos de uma feitiçaria, meus irmãos. A palavra hebraica para idolatria são duas palavras. É a palavra avodá e a palavra zará. A palavra avodá, zará, essas duas palavras significam idolatria. E o que é avodá? Avodá quer dizer uma obra, um trabalho, um serviço ou uma adoração. Isso é avodá. E zará quer dizer não autorizar. Então, meus irmãos, toda adoração, toda obra, todo serviço não autorizado pelo Eterno para ele é uma idolatria. A idolatria não é só cultuar a imagem de escultura, não. A idolatria não é só a idolatria dos ídolos de pedra e de barro. Não. A idolatria é avodá zará. É uma obra, é um trabalho não autorizado. A gente vê, irmãos, essa palavra zará ali em Levítico, capítulo 10. Levítico, meus irmãos, capítulo 10. Aqui nós vamos ver, louvado seja Deus, Levítico,
que quando aqueles 2 filhos de Arão morreram, né? E na Bíblia diz que eles, Levítico 10, que eles ofereceram fogo estranho, né? Aqui diz, Levítico 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Eterno, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Olha que tristeza para Arão. Dos seus 4 filhos, 2 já estavam ali mortos, porque ofereceram fogo estranho. Essa expressão fogo estranho, fogo no hebraico é esh. Eu já até outras vezes já falei com os irmãos. E estranho aqui, que aqui está traduzido como estranho, mas é zará. O que está aqui no original hebraico quer dizer que eles ofereceram esh zará, ou seja, um fogo não autorizado perante o Eterno. Então eles prestaram um culto, uma adoração não autorizada perante o Eterno, e o Eterno os consumiu ali, naquele mesmo momento em que eles estavam oferecendo um fogo estranho nos seus incensários perante o altar de incenso de Adonai. Então ali o Eterno, no mesmo momento, fulminou os 2 filhos, dentre os 4 filhos de Arão. Amém? E ali, próprio Moisés chegou para Arão e falou para o Arão não ficar nem um pouco irado, nem triste, nem nada, no verso 3. E disse Moisés a Arão, isto é que o Eterno falou, dizendo, serei santificado naqueles que chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou-se. Porque, meus irmãos, o Eterno, eles ali ofereceram um fogo estranho, e isso foi uma idolatria, ou seja, um fogo não autorizado perante o Eterno. Amém? Pode ser que isso não fica muito claro, que a quantidade do incenso não tenha sido o que está ordenado, pode ter sido a maneira do movimento, alguma coisa foi feita ali que não estava autorizado, o Eterno não se agradou daquilo e fulminou aqueles 2 homens na hora, meu Deus, e filho de Arão. E você observa, meus irmãos, que isso é avodá zará. É uma obra não autorizada. Zará, no hebraico, quer dizer não autorizado. Amém? Então, você vai observar, quando a gente vai prestar um culto a Deus, você imagina, meus irmãos, é porque muitas vezes, nesses lugares, não tem nem o Eterno, né? Mas vai que num lugar desse está o Eterno, e a pessoa chega lá, né, meus irmãos, para prestar um culto a Deus de short, de mini saia, ou até qualquer momento que você está orando ao Eterno, você vai chegar diante do Eterno, você tem que chegar em santidade diante do Eterno. Por quê, meus irmãos? Porque é algo não autorizado. Isso é uma idolatria. É avodá zará. Nós temos que nos aproximar diante do Eterno como os sacerdotes de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos hoje reis e sacerdotes. Se esses 2 sacerdotes foram fulminados, fulminar hoje é riscar o nome do livro da vida, meu amado. E isso é avodá zará. Ao chegarmos perante o Eterno, qualquer oração, qualquer momento, nós temos que estar fiéis a Ele e não apresentar na terra.
porque isso é idolatria, é avodazará. Outro exemplo de avodazará, meus irmãos, quando em alguma congregação se cobra um dízimo em dinheiro, meu amado, quando isso não consta na escritura sagrada de Gênesis a Apocalipse, é uma idolatria, é avodazará perante aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Porque aquele que vive e reina não muda, desde Adão até hoje, e nem mudará até a eternidade. E nem antes de Adão, nem depois, nunca mudará. Então, como é que alguém pode cobrar um valor dentro de uma congregação não autorizado por Adonai, meu amado? Não autorizado pelo Eterno. Isso é o quê? Avodá é o quê? Obra, serviço, trabalho não autorizado. Oh, aleluia! É isso, meus amados, que nós temos que entender o que é idolatria. A idolatria é algo perigoso, tanto é que o apóstolo João, nós falamos de Paulo em 1 Coríntios, que diz fugir da idolatria. Mas nós vamos aqui, meus irmãos, 1 João. Aqui nessa Bíblia não tem 1 João. Tem, mas não está aqui. Né, irmão? Vamos ver aqui. 1 João. Está aqui, ó. 5. Glória a Deus. Vamos ver aqui se a gente vê aqui rapidamente. 1 João 5. Aleluia. 1 João, capítulo 5. Glórias a Deus. Aleluia. O versículo da epístola. Filhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém? Você vê que João, que é o discípulo de Yeshua, quanto a fugir, falam, olha, cuidado com a idolatria. Porque, meu amor, qualquer coisa, eu não consigo aqui, meus irmãos, botar um pouco maior que isso, falta aqui de manejo, tá? Mas você depois pode conferir na sua Bíblia, 1 João 5, 21, que é o último versículo da primeira carta de João. João diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Ok? Então você observa que tanto o apóstolo Paulo quanto João, meus irmãos amados, aleluia, eles, louvado seja Deus, nos ensinam, glórias a Deus, para nos guardarmos da idolatria e do ídolo. Toda obra não autorizada, meus irmãos. Por exemplo, meu amado, observe bem, o Eterno é o único que pode receber e ser invocado. Nós temos que invocar o nome do Eterno. Do Eterno ou de Yeshua, porque Yeshua é o Eterno. Então você, quando ora para Yeshua, quando você ora para Adonai, está fazendo o que a Escritura manda, né? Você pode clamar a Yeshua, você pode clamar a Adonai, você pode orar para ele. Mas, meus irmãos, existem alguns lugares que as pessoas pedem para o anjo fazer alguma coisa. Passa a espada ali, Miguel. Passa a espada ali, Gabriel. Isso é algo não autorizado, meu amado. É idolatria. Amém? Nós estamos autorizados apenas a orar ao Eterno. Nós falamos do dízimo, não é verdade? Que é algo não autorizado. Nós falamos
dessa situação de... Tem até lugar que canta, né? Gabriel, Gabriel, tem até louvores assim, que louvores que não são de Adonai, né, meus irmãos? E são coisas abomináveis. Olha o que diz aqui, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 21, meus irmãos. Apocalipse 21, palavra que está saindo da boca de Yeshua HaMashiach em glória, lá no final do Apocalipse, no penúltimo capítulo, ele diz assim: mas quanto aos tímidos, tímido, meu irmão, é quando a pessoa é fiel quando está na igreja e quando está fora da igreja está no mundo, que a pessoa não quer dar um testemunho. Então Yeshua está dizendo, quanto aos tímidos, aqueles que não querem testemunhar que me pertence, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, quanto aos que se prostituem, quanto aos feiticeiros e aos idólatras, meus irmãos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meu irmão, aquele que é idólatra, aquele que faz uma obra não autorizada, você vai se apresentar diante do Eterno, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai se apresentar diante dele em santidade, alma e glórias a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque fora disso é algo não autorizado e é avodazará, que quer dizer idolatria. E aqui diz em Apocalipse, e essas palavras aqui são da boca de Yeshua, meus irmãos. Ele fala aqui no verso, né, 6 até 8, olha, para saber que é ele, né, o Alfa e o Ômega. Ele diz assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha como é que ele é bondoso, misericordioso, meus irmãos. A quem quer que tiver sede, eu vou dar de graça. Mas ele vai ser o quê? Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, meu amado, para todo sempre. Por quê, irmãos? Nós temos que entender que do outro lado não está qualquer um, está o Eterno. O Eterno, aqueles 12 filhos de só porque não botaram ali a medida certa, foram fulminados. A gente tem que chegar diante do Eterno direitinho. Primeiramente, já pedindo perdão de tudo que é pecado. Aleluia. Que primeira coisa que o servo deve chegar é pedir perdão. Primeiro, exaltar ele, né? Exaltado seja o teu nome. É que nem Yeshua falou na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte da oração do Pai Nosso é só adoração, exaltação ao nome dele. Depois ele diz, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Agora ele diz, ó, eu vou perdoar a tua dívida, tu perdoar aqueles que te ofendem, que te devem. Amém? E aqui, irmãos, ele diz, avodazará. Outra coisa, meus irmãos, que a gente vê, irmãos, às vezes tem lugares que está escrito assim, culto de libertação. A verdadeira libertação, meus irmãos, quando Satanás sai do corpo, é uma parte da libertação, mas não é toda a libertação. É uma parte inicial. A grande libertação, aleluia, é exatamente aquilo que está nas palavras de Yeshua HaMashiach, capítulo 8. Claro que quando alguém está oprimido, tem que expulsar aquela legião em nome de Yeshua, sem entrevistar, sem nada. Amém? E depois tem que plantar isso aqui, né? É o que está aqui.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade, e a verdade é a palavra. Amém? Se a verdade, se a palavra não entrar, nunca vai estar liberto. Quando a pessoa está liberta é quando vive a palavra. Entendeu? Nem sempre a pessoa está endemoniada, mas não está liberta. Amém? A pessoa, para estar liberta, tem que estar livre de todos os pecados, mesmo. Livre do mundo. Livre de toda iniquidade e transgressão. Senão a pessoa, ela não precisa estar endemoniada, mas não está liberta. Então, o verdadeiro culto de libertação é o culto que, além de expulsar o Satanás, livra a pessoa do pecado pregando a verdade, né? Libertou o Satanás, depois pediu o dízimo, então já não está na verdade. Já está na Vodazará, do mesmo jeito. Amém? Vai ficar essa confusão lá. E no dia lá, meus irmãos, não vai passar. Não vai passar porque não tem na Bíblia. Como é que está cobrando uma coisa que não tem na Bíblia? Não tem. De Gênesis, Apocalipse e até a história da própria igreja romana diz que nem Yeshua, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva cobrou um centil sequer de dízimo. Nunca. Como é que alguém vai fazer isso agora? Não é, meus irmãos? Isso a própria igreja católica escreve lá naquele estudo dela. E aqui eu queria trazer também para os irmãos uma palavra aqui em Colossenses, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Colossenses. Aleluia. Que se encontra aqui, né, meus irmãos? Carta de Paulo aos Colossenses. Louvado seja Deus. Vê, meus irmãos, como é que a idolatria é uma coisa muito maior do que ficar atrás de um ídolo, meus irmãos. É coisa mais profunda. Tem milhões de pessoas que estão com a Bíblia na mão agora na igreja idolatrando. Amém? Milhões. Colossenses, meus irmãos, glórias a Deus. Nós vamos aqui no capítulo 2. Colossenses, capítulo. E vamos aqui, louvados, sempre culto no verso, ninguém apresenta no verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado em sua carnal compreensão. Muitas das vezes, pessoas em algumas congregações falam que Deus revelou que era para fazer uma coisa. Por exemplo, teve uma pessoa aí que disse que Deus revelou o pastor tal, que é para pegar a ceia e enterrar debaixo da terra. Onde que está na Bíblia isso, meus irmãos? Não é? Então isso aí é o que, irmão? Isso aí é avodazará. Isso é idolatria, uma obra não autorizada, meus irmãos. Isso é coisa do quê, irmão? Isso é coisa do adversário. Amém? Isso existe, meus irmãos. Tudo de Deus tem que ser o que está na palavra. Não tem nada que a gente possa fazer no culto que não esteja na palavra. Se fizer alguma coisa, até na nossa oração particular, que a nossa oração particular com Deus é um culto. Nós temos que estar direitinho na nossa oração particular, com as vestes direitinhas, com nossa vida em santidade, já pedindo que o Eterno tenha misericórdia e nos perdoe, e no culto tem que estar ali direitinho com Deus, porque senão é obra não autorizada. E graças a Deus, ali na igreja de Yeshua, irmão, eu prego toda a Torá e todas as palavras de Yeshua. Sabe por quê, irmão? Naquele dia, se ele disser assim, fulano fez alguma coisa não autorizada, mas você não tem culpa não que você pregou. Graças a Deus, que tudo nós estamos ali pregando, meu. Como eu estou pregando agora para os irmãos, o que é avodazará, que é idolatria, e Paulo diz, foge da idolatria. E João diz, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, meu amado irmão, minha irmã,
Esse foi rapidamente que eu falei aqui sobre Avodazará. É um estudo maior que esse, amém? Mas a gente já deu para compreender como que a gente tem que chegar junto do rei, em santificação, em obediência, amém? E nunca, meus irmãos, olha só, irmão, nunca pisar num terreno não autorizado. Ah, pastor, vou fazer visita na congregação tal. Tem dízimo? Tem Natal? Irmão, é Avodazará que você está praticando. É Avodazará. Porque aqui diz, irmão, eu vou mostrar em Apocalipse para você antes da gente orar, o que o Eterno fala aqui para você saber, meus irmãos. E é só uma pinceladinha. Amém? Glória a Deus. Só de uma pinceladinha. Apocalipse 18. Aleluia. Verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Quando você vai em outra congregação, quando alguém vai em outra congregação, é participante de tudo de errado que ali ensina, meu irmão. É o que está aqui na Bíblia. Essa palavra sou eu que disse? Adonai. Quem quiser reclama com ele. Amém? Depois vai estar lá no inferno, vai dizer, mas eu fazia parte da igreja de Yeshua, fazia nada. Estava na igreja de Yeshua de galho em galho. Amém? E ali o Eterno está dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém? Então o Eterno está dizendo ali, irmãos, para que não seja, que se a pessoa vai em uma congregação que não prega essa santificação que nós pregamos, meus irmãos, essa pessoa está sendo participante dos pecados dessa congregação. Então, que nós vigiemos, meus irmãos, santifiquemos, louvado seja Deus, amém? E o Espírito Santo está me incomodando aqui. Fala de 2 João para eles, Calil, porque, na verdade, irmão, eu não sou dono de mim, não, hein? Amém? Eu estou aqui na frente do trabalho aqui, o Espírito Santo fala assim, ó, me puxa no braço, me puxa na mente, fala aqui, fala, vou falar, Yeshua, só um minutinho. Glória a Deus. 2 João aqui, não falou que é participante do pecado quando está lá? Ele agora mandou falar outra aqui, ó. Essa aqui é tremenda. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Imagina quem vai, né? Se só em saudar já tem parte no pecado do outro, imagina, meu, não quer dizer que a pessoa não vai dar boa tarde, boa noite. Meu. Isso aí é educado. Saudar aqui, irmão, é saudar no espírito, é shalom, shalom, shalom. Shalom a gente troca entre nós. Amém? A gente troca entre nós, entre aqueles que estão chegando. Tudo bem. A pessoa que está chegando para a verdade. Agora, a pessoa que está no erro lá, irmão, você vai dar a paz? E o Eterno está dizendo aqui, você não é para fazer isso. Se você fizer isso, tem parte na sua mais obra. E ele me sacudiu aqui o talit direto para entregar isso aqui. Não é só aquele que vai, não, Calil. É aquele que saúda com as minhas saudações, tem parte nas suas mais obras. Aleluia. Então, meus irmãos, eu estou aqui agora mais tranquilo, que eu estava falando que eu falo a doutrina, mas o Eterno já estava me sacudindo aqui para falar essa palavra também. Glória a Deus. Não sou dono, quando eu estou aqui pregando, meus irmãos, vocês não sabem o mistério. Amém? Vocês não sabem o mistério, como é que as coisas acontecem aqui. Tem muita... Ó, Pai, Filho e Espírito Santo aqui dominando tudo. Então, vamos agora adorar a Deus em oração.